Vamos considerar um exemplo aqui físico em que um veículo ele desacelera com uma desaceleração constante e determinar aqui um gráfico da sua velocidade. Então, das equações que nós temos aqui, sabemos que a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Se eu trabalho aqui analiticamente, então eu posso chegar na equação da velocidade como sendo via integral dos dois lados da igualdade aqui, como sendo a velocidade é igual a uma aceleração vezes o tempo, mais a velocidade inicial, que é uma constante de integração. Vamos supor aqui nesse caso que existe uma desaceleração constante de 3 metros por segundo quadrado, negativo aqui por ser desaceleração, e vou dar aqui uma velocidade inicial de 50 km por hora, convertido em metros por segundo. O que nós vamos fazer no MATLAB, então, é resolver essa equação aqui do movimento, que é a aceleração igual à derivada da velocidade no tempo, via integração numérica. Então, vou considerar aqui, substituindo o valor numérico que nós usamos aqui no exemplo analítico, então que a derivada da velocidade no tempo, que é o valor da aceleração, ele vale menos 3 metros por segundo ao quadrado. Vou usar o MATLAB aqui, a versão 2018. Então, vou abrir aqui um novo script para resolver a equação do movimento. Então, eu preciso criar uma função aqui em que ele vai, onde eu vou escrever essa equação do movimento. Eu vou gerar então a solução dessa equação diferencial. Então, eu vou iniciar aqui somente para facilitar aqui na hora de rodar várias vezes para não dar erro. Eu vou só limpar a memória dele, clear all, fechar os gráficos que eu for gerar. Então, o comando que a gente usa para integrar numericamente aqui a equação do movimento aqui é o odd. Eu vou usar o odd 45. Ele tem uma entrada aqui em que eu vou indicar aplico aqui o comando odd 45, indico para ele qual é o nome da função, então eu tenho que criar um segundo arquivo aqui que vai ser uma function do MATLAB. Vou dar aqui o intervalo de tempo que eu vou fazer a integração numérica e as condições iniciais. E na saída aqui ele vai me dar o tempo integrado e o sinal de saída que eu fiz a integração. Então aqui eu vou criar aqui direto, então a saída dele vai ser um vetor de tempo integrado e a velocidade que a gente vai obter aqui a partir da equação do movimento. Então eu vou usar o comando odd 45 aqui. Eu vou chamar uma função, então eu vou criar aqui uma function aqui. Então vai ser uma function. Eu vou chamar essa function aqui de função mesmo. A entrada dele aqui vai ser o vetor de tempo, ou a faixa de tempo que eu quero analisar, e a velocidade inicial da equação. Como a gente vai escrever aqui, então a derivada, vou escrever aqui, então a derivada aqui da velocidade é igual a aceleração, ponto e vírgula aqui para ele não imprimir os valores, e a aceleração vou dizer que ele é um valor constante, menos 3 metros por segundo ao quadrado, então aqui vai ser aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então essa aqui seria a equação do movimento, que eu vou representar aqui dv, vou colocar derivada da velocidade em relação ao tempo é igual à aceleração. No caso é uma desaceleração, então sinal negativo aqui. Então a saída aqui ele vai ser o valor, esse valor aqui de dv integrado, então essa aqui vai ser a saída da função. Vou salvar ele. Salvar. Então essa função aqui é o mesmo nome do arquivo da função. Então eu vou chamar aqui, tem várias formas de chamar a nomenclatura da função, eu vou usar essa forma aqui entre aspas simples aqui. Então, conforme eu comando aqui no help, eu vou escrever o nome da função, que é esse odd function aqui, fun.
o valor do tempo aqui da integração. Então eu vou criar um vetor de tempo aqui em que eu vou fazer a integração. Então eu vou começar de zero, colocar uma discretização de 100 Hz aqui, uma amostra, 100 amostras a cada segundo, e vamos contabilizar aqui até pegar aqui 5 segundos aqui. Então, nome da função, depois o vetor de tempo e as condições iniciais. Como essa equação aqui só tem uma variável, vou colocar 50 km/h, só que como a gente está fazendo análise no sistema internacional, então eu vou dividir por 3.6 para me dar a velocidade inicial em metros por segundo. Então essa aqui vai ser a velocidade inicial em metros por segundo. E aqui é o vetor de tempo, que é dado em segundos. Então aqui eu vou colocar a condição inicial, ponto e vírgula para não imprimir aqui. Vou rodar uma vez aqui, tem que salvar esse arquivo aqui, vou salvar aqui no mesmo diretório onde está a função. Aqui tem um erro que eu tenho que usar o mesmo nome que está aqui na variável de saída. Então é dv derivada dt aqui, salvo ele. E aí eu vou rodar ele aqui de novo. Ele rodou aqui. Se eu olhar as variáveis que foram geradas, então o vetor de tempo eu já tinha criado ele, mas ele repassou aqui pela saída do OD 45 o vetor de velocidade. Então essa aqui é a saída da integração e a variável que a gente já tinha criado aqui, V0 aqui. Então eu vou plotar aqui, criar uma figura, dar um plot aqui do tempo em relação à velocidade integrada aqui. Rodar de novo. O gráfico começa aqui de 50 km/h, dividido por 3.6, que dá quase próximo de 14 metros por segundo. Foi uma desaceleração constante, então a curva aqui é uma reta decrescente. E quando a gente pega aqui 0 km/h, que é o 0 metros por segundo, então o carro iria parar aqui em torno de um pouquinho depois de 4,5 segundos aqui. Então essa aqui seria a figura da velocidade em função do tempo.